da Fernanda, Ari, porque o ministro da Fazenda também reforçou esse interesse americano no Brasil, e dessa vez com relação ao PIX, Ari. Ministro da Fazenda diz que sanções dos Estados Unidos ao PIX podem interromper transações dos brasileiros. Fernanda. Exatamente, Amadeu. O ministro Dário Durigan, ele concedeu uma entrevista ao site UOL, onde ele falou sobre essa visão dos americanos em relação ao PIX e a possibilidade de sanções, principalmente depois que os Estados Unidos categorizou as facções criminosas aqui do Brasil, como é o caso do PCC e do CV, como facções terroristas, grupos terroristas. E aí ele disse que instituições que tiverem qualquer tipo de ligação com essas facções criminosas podem sim ser sancionadas caso haja uma previsão de sanção por parte dos Estados Unidos, e as operações dos clientes dessas instituições poderão não ser finalizadas. Ele também disse que essas sanções podem prejudicar muito mais as instituições financeiras do que propriamente o PIX. A gente tem uma cartela com a fala do ministro Dário Durigan, onde ele fala sobre esse assunto. Ele diz o seguinte: de fato, o que você pode ter, uma pessoa no Brasil que quer fazer PIX para um banco, vai ter um aviso dizendo: não, esse banco está sendo punido e ele não pode receber PIX. Então você cria clarões, cria lacunas dentro do nosso sistema de pagamento. Você pode excluir uma determinada instituição financeira porque pode estar sendo objeto de sanção do governo norte-americano. Foi isso que disse o ministro Dário Durigan. Ele disse que essas lacunas podem sim prejudicar o sistema financeiro brasileiro de forma voltada às instituições. Dário Durigan também falou que muito mais do que interesse geopolítico, toda essa sanção voltada para o PIX, essas investigações relacionadas aos Estados Unidos, também são de interesse econômico do país. A gente lembra que dentro do documento, que contém 107 páginas, 16 foram dedicadas aí ao PIX, onde os Estados Unidos dizem que o sistema brasileiro de pagamento instantâneo está prejudicando e trazendo prejuízos para as bandeiras de empresas de cartões de crédito que são americanas e atuam aqui no Brasil. Dário Durigan disse também, Amadeu, que o governo brasileiro, o Ministério da Fazenda, já está encaminhando as documentações solicitadas no Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos dentro das investigações da Seção 301. Final das contas, o que os americanos querem é as nossas terras raras, querem o nosso petróleo, inclusive do pré-sal, e querem o nosso PIX, que é uma tecnologia comprovada, inovadora e revolucionária. Franci. Querem dilapidar o Brasil, Amadeu, assim como o nosso país sofreu com exploradores. O Brasil teve ali, infelizmente, uma colonização que levou muito das nossas riquezas, e agora que os Estados Unidos tentam impor sobre o Trump, que tem ali um viés de querer ser o imperador do mundo, de querer dominar os países da América Latina, da América do Sul e também ali os caribenhos, é que o Brasil dê de bandeja essas riquezas para os Estados Unidos. Então ele usa desse subterfúgio de classificar essas facções como organizações terroristas para ter como influenciar, mexer com a soberania do Brasil, de algum modo pressionar e minar o Brasil nessas tratativas para que o nosso país entregue tudo que tem de mais valioso para os Estados Unidos, porque ele não é um bonzinho. Ele está preocupado com os Estados Unidos e também com os seus lucros, porque a fortuna dele se expandiu muito desde que ele assumiu o poder, então o Brasil só tende a perder. Seria um neocolonialismo 3G, Ari? É, exatamente, é um neocolonialismo e... sofisticado. No caso do Trump, nem tão sutil assim. Se fosse um outro presidente, mesmo um outro presidente republicano, né, seria um pouco mais sutil. Mas no caso do Trump, eu acho que fica evidente esse neocolonialismo. E o novo imperialismo, neoimperialismo também está sendo chamado, além de neocolonialismo. Agora, ele pode conseguir, a depender do resultado das eleições deste ano, porque nós já vimos aqui,
nós mostramos o vídeo do pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro discursando em um dos grandes eventos da extrema-direita no mundo, falando inclusive em inglês, dizendo, olha, nós estamos aqui para sermos parceiros do Trump ou de qualquer outro presidente dos Estados Unidos. Para ajudar contra a China, né? Ajudar contra a China com as terras raras, do jeito que eles quiserem. Não, mas ele citou as terras raras. Citou as terras raras. E ele foi mais além, ele disse assim, do jeito que quiserem, venham, quais são as demandas de vocês, que a gente senta na mesa para atender. Então não é uma discussão bilateral de o que é melhor para a gente, que também não prejudique vocês. É o que é melhor para vocês e a gente cede. Quer dizer, uma negociação que é um entreguismo do nosso país. A Fernanda